Pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo para você, porque às vezes você precisa escutar a voz do seu professor, né? Isso para você compreender melhor o conteúdo. Veja, a aula de ontem foi sobre semelhança de triângulos. Primeiro você tem que entender o que quer dizer semelhança ao nome. O nome semelhante não quer dizer que ele é igual, quer dizer que ele é proporcional. São coisas parecidas, é como se eu pegasse uma foto e aumentasse ela. Então, é a mesma figura, só que uma grandona e outra pequenininha. Sempre vai trabalhar com essa proporção de ser o dobro, ou a metade, o triplo, ou a terça parte. Depende do referencial, de qual figura tu tá olhando para qual. A gente vai entender isso lá embaixo, um pouquinho na constante de proporcionalidade. Agora, a diferença entre semelhança e congruência é porque congruente quer dizer que é igual. Se ele é congruente, ele é totalmente igual, tá certo? Não tem isso de, é uma grande outra. Não, tem que ser o mesmo tamanho. Congruente é igual. Semelhante é que é proporcional, tá vendo? Coloquei aqui. Aqui eu botei semelhança de polígonos, por quê? Para você compreender que quando eu falo semelhança, eu não vou só aplicar no triângulo, eu posso aplicar em outro polígono, eu tenho que desenhar o mesmo polígono, por exemplo. Se eu vou comparar o quadrado, eu tenho que comparar com outro quadrado igual, tá certo? A mesma figura geométrica, só que uma vai ser pequenininha e a outra grandona, porque é a mesma figura com lados proporcionais, tá certo? Olhe, no caso, como o professor frisou o triângulo, eu coloquei aqui, ó, 3 triângulos. Triângulo 1, triângulo 2 e o triângulo 3, para a gente comparar. Eu vou fazer a comparação do triângulo 1 para o triângulo 2. O que você olhou? Olhe, outra coisa importante de se falar. Os ângulos continuam o mesmo, tá vendo? No ângulo eu não mexo, eu mexo no lado. Quando eu falo isso de lados, se ele é semelhante e tem lados proporcionais, lados. Nada a ver com ângulo. O ângulo tem que estar, ó, o mesmo, tá vendo aqui direitinho? Bora ver aqui, ó, o triângulo 1 comparado com o triângulo 2. Esse triângulo aqui eu botei com os lados iguais. O nome dele é o triângulo equilátero, não é isso? Ele tem os seus ângulos iguais, ó, 3 de 60, a soma dos três ângulos do triângulo 180 graus. E ele tem os lados iguais. O nome dele é triângulo equilátero, quando ele é todo igualzinho. Bora olhar o triângulo 1 referente ao triângulo 2. O triângulo 1, o lado AB, outra coisa importante, se eu estou olhando, ó, vou ter que comparar o lado AB, no outro triângulo eu tenho que ver quem corresponde a AB, quem ocupa a mesma posição, ó, é o lado DE, tá vendo? Então, AB mede 3 centímetros, DE também mede 3 centímetros, opa, mesma medida. Vamos ver o lado BC no triângulo 1, no triângulo 2 corresponde a que lado? EF, 3 centímetros, 3 centímetros, mesma medida. O lado AC do triângulo 1 corresponde a que lado do triângulo 2? DF, ó, 3 centímetros, 3 centímetros. Ou, então, o triângulo 1, ele é congruente ou ele é semelhante ao triângulo 2? Ele é congruente, ele é igual. Ele tem a mesma medida de lado. Se ele é congruente, quer dizer que ele é igual. Agora, vamos olhar o triângulo 1 referente ao triângulo 3, o 1 referente ao 3. Aí vamos comparando sempre lado correspondente com o seu lado correspondente. Vou comparar o lado AB do triângulo 1, mede 3 centímetros. No triângulo 3 seria aqui lado GH. E ele mede 6. Opa, dobrou. Olha, o lado BC do triângulo 1 corresponde a que lado no triângulo 3? HI. Opa, era 3, passou a ser 6. Dobrou. No triângulo 1, AC, 3 centímetros. No triângulo 3, GI, 6 centímetros, dobrou. Então, os lados, eles são o quê? Proporcionais. Se ele tem lado proporcional, estou vendo que todos os lados estão dobrando, então eles são figuras semelhantes. Congruente, igual, semelhante, proporcional. Tem uma coisinha chamada constante de proporcionalidade. Eu vou comparar do triângulo 1, é para você observar, do triângulo 1 em relação ao triângulo 3, o que é que acontece? Porque eles são os semelhantes, não é isso? O lado AB do triângulo 1 corresponde a que lado no triângulo 3? Aí você já viu o GH. O lado BC no triângulo 1 corresponde
a que lado do triângulo 3, ó. O BC corresponde ao HI, tá vendo? Aí bota aqui. O lado AC do triângulo 1 corresponde a que lado do triângulo 3? GI. Uma coisa importante é você comparar. Você não botou a constante de proporcionalidade triângulo 1 sobre triângulo 3. Em cima, no numerador, tem que ser só triângulo 1. Embaixo, denominador só triângulo 3. Tem que obedecer essa regra. Se você embaralhar, querer botar aqui o 3 em cima, você errou. Se você está olhando 1 para 3, tem que ser sempre 1 para 3. Agora, se eu quisesse olhar o triângulo 3 em relação ao triângulo 1, aí em cima era o triângulo 3, embaixo o triângulo 1. Tem que ter essa noção, tá certo? No caso da gente, a gente está olhando o triângulo 1 em relação ao triângulo 3. Aí eu vou pedir aqui, ó, o AB. Qual a medida de AB? 3 centímetros. Qual é a medida de GH? 6. Aí bota aqui. Qual é a medida de BC? 3. Qual é a medida de HI? Olhou lá? 6. Qual é a medida de AC? 3. E qual é a medida de GI? 6. O que você observou aqui? Bora achar a constante de proporcionalidade? 3 e 6 está na tabuadinha do 3. 3 dividido para 3, 1. 6 dividido para 3, 2. Aqui faz a mesma coisa, na tabuadinha do 3, 3 dividido para 3, 1, 6 dividido para 3, 2. Aqui, ó, na tabuadinha do 3, 3 dividido para 3, 1, 6 dividido para 3, 2. Eu tenho aqui 1/2. Essa é a constante de proporcionalidade. Então, ele está te falando que o triângulo 1 é a metade do triângulo 3, o que é verdade. E se eu olhar ao contrário, Reni, do triângulo 3 para 1, aí ia te dizer que era o dobro. Ele sempre vai pedir de qual para qual você olhar essa constante de proporcionalidade. Reni, se esse 1/2 tivesse escrito 0,5, é a mesma coisa. Se você tem 1 e vai dividir para 2, que é uma fração, não é uma divisão, quanto é que dá? Ó, 1 não dá para dividir para 2. Qual a ideia? Acrescenta um zerinho, aqui um zero e uma vírgula. 10 dividido para 2, 5. Então, 1/2 é a mesma coisa de 0,5. Aqui está na forma decimal e aqui na forma fracionária. Pronto, eu espero ter ajudado vocês, gente. Vou passar um exercíciozinho, tá certo? Até mais.